Oi, gente, eu sou a professora Paula e essa é a nossa segunda aula sobre o Segundo Reinado. Na aula anterior, eu mencionei sobre a importância da economia cafeeira e eu gostaria de acrescentar hoje que a década de 1850 foi um período bem diferente. Nessa época, teve um pequeno surto industrializante no Brasil, causado pelo fim do tráfico de escravizados, mas apoiado também nas ferrovias e no capitalismo britânico. As regiões produtoras de café passaram a investir na ferrovia, mas também em outras tecnologias, como o telégrafo e a energia elétrica. Todas essas mudanças não poderiam ser pensadas sem a atuação do empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que foi quem deu nome a essa época, a Era Mauá. Ele construiu estradas de ferro, um estaleiro para a construção de navios, instalou companhias de gás e de bonde no Rio de Janeiro. Mas o foco da nossa aula hoje vai ser as motivações para a crise e a decadência do Império Brasileiro. A primeira motivação foi a Guerra do Paraguai, entre 1865 e 1870. A questão na região do Rio do Prata, ela vem desde a colônia, por causa das questões de fronteira entre Portugal e Espanha. E no Império, ela aconteceu pelo controle dos portos marítimos do Atlântico. A guerra envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, que disputavam entre si a hegemonia na região. O Paraguai vivia um isolamento externo muito grande que foi rompido pelo líder Solano Lopes, através da navegação dos rios Paraguai e Paraná. A atitude desagradou os outros 3 países que disputavam a região, principalmente os governos de Buenos Aires e do Rio de Janeiro. Os laços diplomáticos entre o Brasil e o Paraguai foram rompidos em 1864, quando os paraguaios invadiram o Mato Grosso. A Argentina e o Uruguai aderiram a esse conflito ao lado do Brasil. O Paraguai tinha melhor localização, um exército mais bem preparado e organizado. Já o Brasil dependeu do recrutamento compulsório e de concessão de escravos. Os confrontos foram intensos. Milhares de paraguaios morreram, ao ponto que os idosos e crianças passaram a ser recrutados para a guerra. Em 1868, o Brasil, liderado pelo então Barão de Caxias, comandou uma forte ofensiva contra o país. Em 1870, a guerra acabou com a morte do Solano Lopes. Internamente, essa guerra aumentou consideravelmente a dívida do Brasil com a Inglaterra. As críticas ao Império aumentaram devido às contradições que foram reveladas. Mas principalmente o exército, que até então era enfraquecido, ganhou uma estruturação e passou a ser um importante ator político. Depois da guerra, o exército passou a reivindicar uma maior valorização e a criticar o descaso do imperador. Por contrariar os interesses da elite civil, eles foram proibidos de se manifestar politicamente nos jornais, mas a imprensa não deixou de criticar o império. O movimento abolicionista também foi protagonista no contexto da decadência do Império. Pressionado pela Inglaterra, o Brasil foi sendo obrigado a abolir a escravidão, mas esse processo foi demorado e feito através de uma série de leis que não resolviam a questão. Teremos um vídeo aqui no canal exclusivamente sobre esse assunto, mas o importante para nós agora é que a abolição em 1888 foi um abalo político muito forte para o sistema. Com a libertação dos escravizados, poderosos setores como os cafeicultores, que eram a base do império, retiraram seu apoio e tornaram o regime vulnerável. Aliado ao abolicionismo, o movimento republicano foi um ator fundamental para a transformação do sistema político. Desde a independência, o republicanismo era divulgado aqui no Brasil, mas só em 1870 ganhou força, base social e passou a ser defendido por um grupo político. Profissionais liberais, setores médios urbanos, alguns cafeicultores e militares organizaram-se e conseguiram formar o PRP, Partido Republicano Paulista. O federalismo foi o argumento principal dos republicanos, para os quais a descentralização do império era fundamental para a modernização e evolução do Brasil.
A ideia evolucionista e progressiva do positivismo era fundamental para os militares também para atingir a ordem e o progresso, que seria possível apenas numa república autoritária. Na década de 1880, o movimento ganhou muita força com a fundação do Partido Republicano Mineiro, o PRM. A questão com a Igreja Católica vem lá desde 1824. O padroado, que é uma herança, era uma política que foi herança da coroa portuguesa, estabelecia como competência do Estado indicar e remunerar os membros da hierarquia católica. E, em contrapartida, as bulas papais deveriam ser reconhecidas pelo imperador para serem divulgadas. Isso gerou muitos problemas entre a igreja e a maçonaria. Para Roma, a maçonaria era condenada e os seus membros eram impedidos de frequentar a igreja. No Brasil, diversos padres e bispos pertenciam à maçonaria. As bulas papais sobre a maçonaria não foram aprovadas pelo imperador, portanto, não poderiam ser aplicadas aqui no Brasil. Quando alguns bispos desobedecem ao império e tentam impedir a presença dos clérigos na maçonaria, são presos e condenados. Apesar deles terem sido anistiados, as relações entre Estado e Igreja acabaram se desgastando e ficaram comprometidas, e a impopularidade do Império aumentou. Por fim, a imprensa teve um papel essencial na divulgação das ideias republicanas. Charges como essas que a gente pode ver aí na tela foram comumente divulgadas pelo país, e a imagem de um imperador velho e cansado, sem condições de governar, foi amplamente divulgada. A insustentabilidade do império estava evidente. Em novembro de 1889, os militares reuniram-se para articular uma conspiração. O Marechal Deodoro aceitou a chefia do golpe. Para preparar o momento, os próprios republicanos divulgaram um boato de que o exército seria substituído pela Guarda Nacional no Rio. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, Deodoro e sua tropa comunicaram ao Ministério da Guerra que a monarquia estava derrubada. Os monarquistas se renderam sem resistência. 2 dias depois, a família real embarcava para o exílio em Paris. E assim nós finalizamos essa aula sobre o Segundo Reinado. A próxima aula vai ser de exercícios e eu espero vocês lá. Até!